Olá a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa estreia do Amarelas On Air, novo programa de entrevistas da revista Veja. Eu sou Clarice Oliveira e a cada semana eu vou receber um novo entrevistado. Neste nosso primeiro programa, o nome é o ex-presidente da República, Michel Temer. Ele que nas últimas semanas acabou servindo como uma espécie de bombeiro em uma crise aberta entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. Me acompanham nesta entrevista o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, colunista da revista Veja, Alberto Bombig, jornalista do Estado de São Paulo, editor da coluna do Estadão, e Fernando Schiller, também colunista de Veja e cientista político. Presidente Temer, eu queria muito agradecer a sua presença aqui conosco. Queria abrir essa entrevista comentando um pouco essa volta do senhor para os holofotes aí no centro do noticiário político. O senhor já comentou aí nos últimos dias que isso não seria, em tese, um movimento para voltar a disputar a eleição presidencial. Mas, caso o senhor sinta um ambiente para isso, o senhor estaria disposto a se colocar de novo na corrida de 2022? Em primeiro lugar, eu quero, com muita franqueza, Clarice, agradecer o seu convite e o convite para abrir, digamos, esta nova fase das páginas amarelas, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, cumprimentar a todos, mas dizer muito objetivamente o seguinte, é interessante, eu percebo que muitas vezes você sai da vida pública, mas a vida pública não sai de você. Então, eu acabei saindo da vida pública depois de um longo período, e sem embargo desse longo período, não é? Muitas vezes as pessoas vêm conversar, trocar ideias, não digo pedir conselhos, mas pedir que eu dê alguns palpites, né? E quando sou procurado, é evidente que eu dou palpites. Neste último episódio, eu confesso a vocês e a você que eu estava já começando a ficar preocupado, porque o país estava, não quero exagerar no que eu vou dizer, mas estava quase à beira de uma conflagração civil, porque caminhoneiros tomando conta de Brasília e vários pontos do país, movimentos contrários a esses que tomavam conta do país, não é? Movimentos contrários ao presidente, um atrito muito grande entre as instituições. E eu confesso que na sexta-feira que antecedeu o 7 de setembro, muitas pessoas me ligaram, telefonaram, não é? Disseram, olha, Temer, você é ex-presidente, você tem uma certa palavra de moderação, você poderia entrar nisso para ver se ajuda a compor esta situação dramática que o país está vivendo. Eu confesso que eu disse, bom, o que é que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Mas é interessante como funciona o universo, né? Quando chegou na quarta-feira, logo depois do 7 de setembro, o presidente me telefonou para trocar umas ideias, né? Eu há muito tempo não falava com ele. E daí eu troquei ideias, evidentemente, ele me pediu alguma coisa, eu resolvi tomar uma providência que não achei que poderia dar certo, mas o fato é que aquilo durou, Clarice, entre 20 horas do dia 8 e 15 horas do dia 9, quando saiu a declaração à nação, né? E foi fruto de conversas que eu mantive entre 20 horas do dia 8 e, naturalmente, 15 horas do dia 9, né? E isso tudo me colocou na ribalta, você chama na ribalta, né? Como se eu tivesse feito de propósito, né? Com o objetivo de retornar à vida pública. Eu confesso que não tenho esse desejo, né? Fico muito feliz de ter, digamos assim, evitado um conflito de proporções talvez indesejáveis, né? Fico muito satisfeito com isso, mas para mim isso já é suficiente. Eu não almejo, como estão dizendo muitas vezes, né? Voltar à ribalta para participar em eleições durante o período, né? Ministro Maílson. Presidente, o senhor é considerado, e eu penso assim também, como o chefe do governo mais reformador do país. Se considera o número de reformas impressionante feito no seu período em pouco mais de 2 anos. O senhor teria alguma reforma que o senhor gostaria de ter feito e não fez? Bom, doutor Maílson, o senhor sabe que é interessante. Eu, logo que assumi, eu pensei no seguinte, eu disse, eu tenho que surpreender de alguma maneira. E surpreender de alguma maneira era não importar-se com a popularidade. Aliás, um dia, numa reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, um dos integrantes levantou-se, logo no início do governo, e disse, presidente, aproveite a sua impopularidade e faça o que o Brasil precisa, né? E eu realmente fixei aquilo. Quando ele quis dizer isso, foi o seguinte, como você
não tem objetivos eleitorais, faça aquilo que muitas vezes os que têm desejos eleitorais não fazem. E realmente, veja bem, mexer no teto de gastos públicos, gastar menos do que se possa gastar, portanto evitar medidas populistas, não é o desejo de quem quer eleitoralmente habilitar-se lá para frente. De igual maneira, mexer na Previdência Social, por exemplo, é um vespero. Como mexer na modernização trabalhista, pela reforma que nós fizemos, é outro vespero, né? Até mesmo no setor da educação, quando nós fizemos a reforma do ensino médio, é outro, se me permite a expressão repetida, é um novo vespero, não é? E nós fizemos isso, mas com isso nós conseguimos também recuperar as estatais, e é interessante, doutor Maílson, o senhor que é da área, eu sou seu leitor de todos os seus artigos, né? Essa coisa da economia não se resolve por um gesto apenas, ele é um conjunto de medidas, e eu acabei de relatar algumas, que permitiram a queda da inflação e a queda dos juros, né? Então eu disse, bom, eu preciso, na verdade, fazer reformas no país. Eu tinha alguma quilometragem já como deputado, né? como secretário, que fui várias vezes aqui em São Paulo, como vice-presidente da República, né? Mas eu disse, preciso fazer reformas, e fiz essas reformas num período curtíssimo. E confesso ao senhor que, se não fosse alguns acidentes daqueles que, toda franqueza, tentaram me derrubar do governo, eu teria completado com a simplificação tributária e a reformatação administrativa do país. Não tem a menor dúvida disso. O senhor disse bem, num curtíssimo período nós fizemos muitas reformas, não é? E nós teríamos concluído esse ciclo de reformas que, lamentavelmente, não se concluiu até o presente momento. Presidente, o senhor acompanhou dois momentos importantes da vida política brasileira, uma o impeachment do Fernando Collor e o outro o senhor estava no epicentro dos acontecimentos, que foi o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Novamente, o país, essa palavra, né, enorme, está na agenda política do país. Eu gostaria de duas posições do senhor, duas análises. Primeiro, como o senhor vê esse atual momento? Se o senhor acha que, de fato, é um momento para se falar impeachment no país? Se há a possibilidade do impeachment do Jair Bolsonaro? E também um pouquinho de como o senhor entende esse sistema, o nosso sistema governamental, né? Que a cada década, ou sei lá quanto tempo, a gente tem que ficar voltando a falar em impeachment de presidente. Se o senhor vê alguma solução para que isso não precise desse dispositivo, ou ele seja menos usado, menos banalizado, pelo menos. Olha, meu amigo, você levantou dois temas importantes. Você veja que nós temos ainda uma jovem Constituição. Nós não fizemos nem 33 anos da nova Constituição. E já tivemos, como você registrou, 2 impeachment no Brasil, não é? E nós todos sabemos que os impeachments, criam problemas, criam traumas. Eu me recordo, quando assumi, depois do impedimento da senhora ex-presidente, mas eu me lembro o trauma institucional que isto criou, a oposição até legítima, mas ferocíssima, daqueles que perderam o poder, né? Então, há sempre uma instabilidade muito grande. Sobremais, toda vez que há um pedido de impedimento, isso já gera uma instabilidade. E se você levantar do presidente Itamar para cá, você verificará que todos os presidentes tiveram vários pedidos de impedimento, né? Isto cria uma crise institucional muito grande. De vez em quando, eu digo isso, já disse ao Fernando Schiller, não é? Que o presidencialismo do Brasil, lamento dizer, mas está esfarrapado, né? Esfarrapado é interessante não apenas por causa dos seguidos pedidos de impeachment, mas pela própria história do presidencialismo brasileiro. Você veja, nós tivemos a primeira Constituição em 91, perduramos até 30, de 30 a 45, tivemos uma centralização do poder. Ninguém vai dizer que aquele período é um presidencialismo puro. De igual maneira, perdurou de 46 a 64, novamente de 64 a 87, 88, novamente se esfarrapou o presidencialismo. Então eu digo sempre, convém mudar o sistema de governo, quem sabe, eu não vou discutir isso aqui, só se for provocado, mas quem sabe adotar um semi-presidencialismo. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que, eu acabei de dizer, o impeachment sempre cria um trauma institucional. E veja, ele sempre leva 7, 8, 9 meses para se definir. Então, neste presente momento, e digo, faço aqui um pequeno corte, para dizer que se o impeachment do ex-presidente, aliás, do atual presidente, tivesse iniciado há 8, 10, 15 meses atrás, muito bem. Mas você veja, nós estamos praticamente no mês de outubro. Imagine a abertura de um processo de impedimento agora, que vai esbarrar em dezembro e janeiro, onde nada se fará. Ou seja, este processo de impedimento,
iria praticamente até maio, junho do ano que vem, em plena eleição, não é? Além do que, convenhamos, nós teremos um conflito institucional muito grande, e um conflito que não se cingiria a palavras ou ideias, mas iria até para agressões físicas, não é? Além das agressões verbais. Então, eu não confesso que eu não vejo muita utilidade, não quero nem discutir o mérito, se cabe, se não cabe, não é? Mas veja, o problema de impedimento não é, o julgamento de impedimento não é um julgamento jurisdicional. No jurisdicional, se a prova é X, você tem que julgar de acordo com a prova. No julgamento político, que é o caso do impeachment, a prova pode ser cabal pela responsabilização política, mas naquele momento verifica-se que não é útil a decretação do impeachment, porque pode gerar, vou dar um argumento aí de terror, pode gerar uma guerra civil. Então, o que faz o Congresso? Embora as provas sejam contundentes, eu não decreto o impeachment. Daí porque me parece que, neste momento, eu, pelo menos, não ajudaria a hipótese de propor o impeachment do presidente, né? Presidente, um tema da pauta brasileira hoje é as relações judiciário, na verdade, Supremo Tribunal Federal, Executivo. Não é? O Supremo tem tido uma atitude, digamos, proativa na política brasileira. Não é? Se fala muito em judicialização da política, determinação para que se faça a CPI, uma série de interferências, vedação de uma nomeação para a Direção-Geral da Polícia Federal, enfim, uma sequência, inclusive manifestações públicas muito ostensivas do ministro do Supremo sobre o Executivo, sobre a gestão da pandemia, sobre o caráter da democracia brasileira, enfim, isso se tornou uma espécie de modus vivendi da democracia brasileira. Como é que o senhor vê isso? As relações institucionais do Supremo? O Supremo tem feito, o senhor concorda com esse diagnóstico? Nós temos uma judicialização eventualmente excessiva hoje da política brasileira? Bom, em primeiro lugar, né, Fernando, você sabe que o Poder Judiciário, a jurisdição, é algo inerte. Ela só age se provocada. Se não houver provocação, o Judiciário não pode, como legislativo, como executivo, sair praticando atos governativos. Ela só pratica ato governativo mediante decisões judiciais se for provocado. E, ora, o que tem acontecido no Brasil é que o Supremo, o Judiciário e o Supremo particularmente, é permanentemente provocado. E provocado por quem? Provocado pela classe política. São os partidos políticos, são as lideranças partidárias, são os deputados, senadores, que a todo momento levam questões ao Supremo Tribunal Federal. E, em face disso, o Supremo, num dado momento, tem que decidir, não é? Mesmo nos casos que você mencionou, eu me recordo, no meu caso, houve um caso até de indulto, que demorou um tempo enorme para ser julgado, mas o que se alegava era que teria havido desvio de finalidade. Então, eu com isso quero significar que eu sou um pouco contra essa história de falar no ativismo judicial. Em primeiro lugar, porque, volto a dizer, ele é provocado e tem que decidir. Em segundo lugar, você faz pela ordem jurídica, ou você faz uma interpretação literal, não é? Quando a literalidade é suficiente, ou você faz uma interpretação sistêmica. E muitas vezes o Supremo tem feito uma interpretação sistêmica do texto constitucional. Você veja o caso da fidelidade partidária, você veja o caso da anencefalia, né? É o exame do sistema constitucional que permite aquela decisão. Então, eu não concordo muito com essa questão do ativismo judicial. Acho que ele cumpre o seu papel e, convenhamos, nós todos temos que, a todo momento, dizer que cada poder cumpre o seu papel, porque senão nós estamos incentivando também esse litígio permanente entre os poderes do Estado, o que, vou repetir o que tenho dito há muito tempo, gera uma desarmonia. E a desarmonia é inconstitucional, porque a Constituição determina que os poderes são independentes, mas harmônicos entre si. Toda vez que há uma desarmonia, o que há é uma inconstitucionalidade, ou seja, há uma desobediência à ordem que a soberania popular deu no dia 5 de outubro de 88. Isso daqui. E quero aqui aproveitar para dizer, para deixar claro certas coisas, porque hoje muita gente chega ao poder achando que chegou lá levado por uma centelha divina, e não é. Por exemplo, só tem autoridade quem tem poder. E quem tem poder, diz a Constituição, é o povo. Então, o poder primário, inaugural, preambular, é do povo. As demais autoridades são autoridades secundárias, são as chamadas autoridades constituídas. Constituídas por quem tem poder. Legislativo, executivo, judiciário,
Por isso que eu digo, é preciso muito cumprir o que a soberania popular ditou em 5 de outubro de 88, ou seja, a Constituição brasileira. Se todos cumprirem a Constituição, Fernando, eu acho que as coisas, cada um ficar no seu quadrado constitucional, como costumo dizer, eu acho que as coisas funcionariam com maior tranquilidade. Mas, presidente, o senhor acha que, falando num caso específico, por exemplo, a abertura de um inquérito de ofício para investigar críticos do Supremo Tribunal, no caso desse inquérito que foi aberto de ofício dentro do Supremo, o senhor acha que extrapola o papel ou em medidas que tenham sido tomadas dentro dessa investigação, referências a esse tipo de, digamos, um passo maior que a perna aí está sendo dado na avaliação do senhor ou não? Ou o senhor acha que, por enquanto, o Supremo está jogando dentro das 4 linhas? Não extrapola, viu, Clarissa, porque o sistema normativo é um todo, não é? E nesse todo está prevista a autonomia do judiciário, que, para revelar a sua independência, tem o seu regimento próprio, tem seu orçamento próprio, tem suas competências próprias, isso é independência. E no regimento do Supremo Tribunal Federal, há uma autorização para que, se houver agressão à Corte Suprema ou a membros do Supremo Tribunal Federal, é possível a abertura de um inquérito. Então, este inquérito e as notícias falsas, né, chamadas fake news, elas muitas vezes trazem isso, trazem uma agressão. Eu tenho acompanhado, são agressões violentíssimas, físicas quase, né? E tem que ser coibidas na avaliação do senhor. Perdão? Fake news é uma questão que precisa ser coibida, precisa ser tratada, controlada, porque para você é um limite. Sem medida provisória que dificulte a retirada de informações das redes sociais, por exemplo. Eu acho que é uma linha muito tênue, que precisa ser, com muito cuidado, ser examinada, para que você não avance na liberdade de expressão. Não é? A liberdade de expressão é fundamental, uma das liberdades fundamentais do nosso sistema. Agora, que é preciso uma certa regulamentação e digamos assim, porque veja bem, se a notícia é falsa, ela não noticia um fato verdadeiro. Não é? E se não noticia um fato verdadeiro, e sobre não ser verdadeiro, ainda agressivo em relação a instituições ou a pessoas, tem que ser punido. E foi o que esse inquérito aí está fazendo, né? Sem conhecer o mérito do inquérito, toda a franqueza. Né? Agora, só pegando um pouquinho ainda de carona nessa questão das fake news, o senhor comentou, por exemplo, diante da repercussão daquele jantar, do vídeo daquele jantar que vazou nos últimos tempos, nos últimos dias, a gente viu o senhor voltar aí a bombar, digamos assim, nas redes sociais. E uma das declarações que o senhor deu é que pessoas que acompanham o presidente teriam ficado irritadas com o vazamento desse vídeo, que a gente sabe que foi disseminado por pessoas ligadas ao senhor. Essa pessoa em questão a que o senhor se referia era o filho do presidente, Carlos Bolsonaro, e qual a avaliação do senhor em relação à forma como os filhos do presidente Jair Bolsonaro influenciam na tomada de decisões no governo, por exemplo? Eu posso responder essa pergunta acompanhando o que a imprensa diz, né? A imprensa diz que os filhos do presidente, na verdade, influenciam muito as suas decisões. Eu não estou lá vivendo na família, não saberia dizer subjetivamente, né, o que é que eles realmente conversam, do que tratam, etc. Agora, são todos autoridades. Um deles é vereador, o outro é deputado federal e um terceiro é senador. Estão todos na vida pública, né? Certo, e seguramente conversam com o presidente, né? Não digo conversa com o pai, conversa com o presidente, porque tem uma proximidade maior. Se influenciam ou não, eu confesso que não sei dizer. Esse episódio que você menciona do jantar é uma coisa curiosa, né? Porque o rapaz lá, o André Marinho, é um belíssimo imitador. Ele imitou umas 10 pessoas lá naquele jantar, né? Até a mim, eu contei para o Fernando, que num dado momento eu fechei os olhos e ouvi como se fosse a minha voz. Tamanha a segurança com que ele imitava. Ele imitou vários, né? Agora, alguém muito maldosamente, num primeiro momento, colocou apenas a história da imitação do Bolsonaro como se fosse uma coisa contra o Bolsonaro. Não tinha nada disso. Era um jantar em que as pessoas conversavam, simplesmente. Não era em homenagem a mim, porque também isso é outra coisa que se divulgou, que era uma homenagem. Não era coisa nenhuma, fui convidado para aquele jantar, né? Mas às vezes acontece, a gente tem que suportar essas coisas porque elas acontecem. Mas sobre a influência dos filhos do presidente, o senhor acha que ela é nociva ou ela traz algum prejuízo? O senhor acha que ela existe ou o senhor acha que está dentro da normalidade? Olha, eu acho o seguinte, eu vou dar a minha experiência. Você sabe, como presidente da República, como qualquer cargo público, mas especialmente presidente da República,
você ouve muitas opiniões, muita gente vem dar palpite. Eu acho que você tem, muitas vezes, você vai tomar um caminho e você reformula esse caminho em face de um palpite que você ouviu, não é? Mas você tem que ter uma direção, você tem que ter a sua opinião e você, digamos, pode rechear a sua opinião com sugestões que façam, mas você tem que ter a sua opinião própria. Se ele se influencia ao ponto de ter uma oposição e se alguém lhe diz alguma coisa, ele muda imediatamente, não é um bom sinal. Na linha que a Clarissa falou das fake news, né? Eu não sei se é fake news ou não, eu desconfio que seja, na verdade, mais uma lenda que circula. Nós vemos a democracia das lendas, né? E, presidente, que nesse acordo, que nessa carta, né, nesse recuo do presidente Bolsonaro, teria sido feito um grande acordo, né? Eu li muita coluna, muita matéria, muitas especulações sobre isso. Confesso que a mim parece tudo muito pouco crível, né? Até porque me parece muito estranho que o Supremo Tribunal Federal faria algum tipo de acordo e que o senhor proporia isso. Então, mas eu acho que é importante esclarecer esse ponto, presidente, sobre... Eu acho oportuno a sua pergunta, viu, Fernando? Porque, de fato, veja bem, de vez em quando me perguntam, mas o ministro Alexandre, até a ideia é essa, fez algum acordo? Você propôs algum acordo a ele? Disse, primeiro, eu jamais proporia, não teria essa ousadia, né? Eu que sou da área jurídica, eu sei como são essas coisas. Em segundo lugar, eu tenho absoluta convicção de que se alguém propusesse, ele jamais faria. Ou seja, ele continuaria, tal como disse a mim, ele disse, eu não tenho nada contra o presidente, não tenho nada contra a família dele, não tenho nada contra os amigos dele, eu decido juridicamente, você me conhece há muito tempo, você tem toda a razão, eu conheço e sei que você decide assim. Não há a menor possibilidade de se dizer que houve acordo. Imagine se um órgão como o Supremo vai fazer um acordo com o presidente. Quero lhe dizer, viu, Fernando, não daria nem tempo, porque tudo aquilo começou às 20 horas do dia 8 e terminou às 14h30, 15 horas do dia seguinte. Não daria nem tempo de articular um acordo dessa natureza. Foi com muita espontaneidade que eu propus alguns tópicos, não é, para distensionar. Até confesso a vocês, eu achava que o presidente não ia aceitar, pelo que havia dito 2 dias antes, 2 dias antes, né? Mas ele aceitou os tópicos e depois redigiu a declaração e ele entregou ao público a declaração. Acho que distensionou, porque vocês percebem que aqueles caminhoneiros estavam lá em Brasília, estavam em todo o Brasil, e como eu tive a oportunidade de dizer a ele, eu disse, olha, presidente, eu já enfrentei uma greve de caminhoneiros que era em função do diesel, do preço do diesel, né? E eu sei como é. Num dado momento, começa o desabastecimento. E quando começar o desabastecimento, não se iluda, vai cair no colo do presidente, como caiu no meu, né? É que eu consegui fazer um acordo que eliminou, depois de uns 10 dias, mais ou menos, eliminou a greve. Então, eu disse a ele, esses que estão aqui são seus fãs, são seus seguidores. Na hora que o senhor fizer essa declaração, eles se desmobilizam. E não deu outra. O Bombig, quando foi mais ou menos 5 horas da tarde, começou a desmobilização e desmobilizou-se tudo no país. Eu acho que foi um momento importante para a distensão. O que acontece depois, é depois, não é naquele momento. Vou voltar um pouquinho antes, presidente. O seu partido, o MDB, na noite do dia 7, condenou as manifestações, os atos daquele dia de ameaça às instituições. O senhor, obviamente, é muito importante. O MDB, até onde sabemos, tinha a sua anuência na nota oficial do MDB. Eu queria, voltar antes do episódio do dia 8, qual a leitura do senhor do que aconteceu no dia 7? Como o senhor entende esse 7 de setembro? A leitura que eu faço é a seguinte. Primeiro, eu sou obrigado a constatar que o presidente levou muita gente às ruas, não vamos negar isso. Seja aqui em São Paulo, Brasília, outros tantos locais. Agora, o discurso dele não foi útil. O discurso foi inadequado. Inadequado em qualquer circunstância, especialmente na voz de um presidente da República, porque não se tratava do cidadão Jair Bolsonaro, tratava-se do presidente da República Federativa do Brasil. Não poderia utilizar aquele vocabulário, né? Mas eu penso que depois, com a declaração em que ele enaltece a figura do ministro Alexandre de Moraes, em que ele relata que aquilo foi o calor do momento, é claro que amenizou um pouco isso. Agora, desde logo, eu fiz crítica, naturalmente, ao conteúdo do discurso. Vocês se recordam
quando eu era presidente, quantas e quantas vezes me agrediam. Eu não devolvia dessa maneira, né? Eu devolvia com documentos, argumentos, né? Era isso que eu fazia. Presidente, mudando um pouco de assunto, o cientista político Carlos Pereira costuma dizer que o presidente da República no Brasil, no presidencialismo brasileiro, ele é o coordenador do jogo político. A ele cabe se articular com o Congresso, mobilizar a sociedade, usar os seus recursos de poder para obter a aprovação de sua agenda. E o senhor é uma das pessoas mais qualificadas para comentar sobre isso, porque foi presidente da Câmara 3 vezes, foi presidente da República. Meu ponto é o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro decidiu não cumprir essa regra não escrita. Não é? Segundo ele, a ele cabe mandar o projeto à Câmara e a bola está com ela e eles que resolvam, né? O Estadão chamou isso de despachante de projeto, né? Como é que o senhor avalia essa atitude do presidente de romper esse processo, que no seu governo, a meu ver, foi fundamental? A sua experiência na Câmara e a sua capacidade de articulação e convencimento é que fez o sucesso da sua agenda. Por que seria o presidente Bolsonaro abandonado essa... O que explica essa postura dele? Acho que foi um equívoco, não, doutor Mailson, pelo seguinte: você não pode governar sem o Congresso Nacional. Aqui no Brasil as pessoas acham que o presidente pode tudo, e não pode. Se você não tiver apoio do Congresso, você não governa. E não governa, vou dizer, trivialidades, né? Você vê, você é presidente da República, você manda projetos de lei, você manda emendas à Constituição, você edita medidas provisórias, você precisa vê-las convertidas em lei. Portanto, você depende fundamentalmente do Congresso Nacional. Não apenas eu não fiz isso apenas porque eu quisesse. É claro que, graças a Deus, eu tenho uma formação democrática que vem lá dos bancos da Faculdade de Direito, Largo São Francisco, né? Mas o fato é que a Constituição assim determina. E veja, quem não teve apoio do Congresso não subsistiu, não é verdade? Agora, você, portanto, dizer que você vai governar sem o Congresso é um equívoco fundamental que cria os problemas que o presidente Bolsonaro teve no início do seu governo. Logo depois, penso eu, ele apercebeu-se deste fato e começou a trazer o Congresso para governar com ele, né? O senhor se lembra, vocês se lembram todos, eu não tinha uma reunião dos líderes, dos partidos, até de deputados e senadores, quando eu os convidava para jantar lá na Alvorada, né, que não tivesse o presidente da Câmara e o presidente do Senado ao meu lado, portanto, governando comigo. E foi o que permitiu, convenhamos, que em 2 anos e meio nós fizéssemos as reformas que fizemos no Brasil. Foi um grande equívoco do presidente Bolsonaro naquele momento, que ele está, de uns tempos a esta parte, tentando consertar, né? Mas até agora ele não fez a maioria formal, não é? Pois é, este é um problema, viu, Tom Elcio, do presidencialismo. Você sabe que também no presidencialismo, no parlamentarismo, você só tem governo se tiver maioria, né? O ministro, o primeiro-ministro e o gabinete se instalam quando tem a maioria parlamentar. No presidencialismo, você também precisa de uma maioria. Só que, diferentemente do sistema parlamentarista, ou do semipresidencialismo, como prefiro, o presidente é eleito e depois é que vai formar a maioria. E quando forma a maioria, o nosso sistema partidário, que é multifacetado, ele não é só multifacetado em termos de siglas, ele é multifacetado internamente. Eu digo isso porque muitas vezes o partido te apoia, metade vota a favor, metade vota contra o governo, não é? E isto tumultua o ambiente institucional, democrático no nosso país. Por isso que eu vivo pregando o semipresidencialismo, porque você diz, bom, você tem um grupo da situação e um grupo da oposição. Conceitualmente, você tem 2 partidos. Tanto que se o grupo da situação, o primeiro-ministro e o gabinete perderem a maioria nesse grupo da situação, cai o governo e automaticamente se forma um outro, né? Então, digo eu, no presidencialismo, o governo não governa se não tiver o apoio do Congresso. Aliás, vamos relembrar fatos históricos. Quando se instalou centralizações do poder, foi para evitar o Congresso se manifestar, não é? Nos vários momentos, não é? E mesmo quando houve, eu me recordo de um dos episódios que um presidente renunciou, achando que voltaria nos braços do povo, portanto, desprezaria o Congresso. Não deu certo, não é? Então, digo eu, sem o Congresso,
Você não governa no país. Quem governa é o executivo juntamente com o legislativo, né? Agora, presidente, o Centrão teve com o senhor, teve com Dilma, teve com Lula, está agora com o presidente Jair Bolsonaro e volta para o Lula rapidinho, a gente sabe, se for conveniente politicamente. O senhor não acha que existe aí também uma relação de dependência muito forte que está sendo criada pelo presidente Jair Bolsonaro com esse grupo político, uma vez que ele passou a depender desses partidos para ter um mínimo de avanço no Congresso Nacional, e é um apoio que ele corre o risco aí de perder no curtíssimo prazo se não demonstrar aí viabilidade eleitoral para 2022, né? Olha, no meu caso, Clarissa, tanto o Centrão como outros centros apoiaram o meu governo, salvo, naturalmente e legitimamente, a oposição. Só que naquele tempo eu dizia, bom, a oposição cabe opor-se, a mim cabe governar. Ele se opõe, eu governo. Não é? No presente momento, convenhamos, o presidente acabou trazendo o Congresso e o primeiro momento foi o chamado Centrão. Eu confesso uma coisa, eu vejo uma discussão, se me permite, um pouco inútil nesse sentido, porque as pessoas dizem, você não pode admitir o Centrão no governo, ninguém do Centrão pode estar no governo. Muito bem, se for assim, o presidente da República, por coerência, deverá dizer o seguinte, eu também não quero o voto dessa gente, porque essa gente, vou usar uma expressão forte, que era o que o presidente Jair Bolsonaro fez no começo do governo. Ele tentou se afastar desse grupo e depois acabou se rendendo. Não é se afastar desse grupo, não, se afastar do Congresso, né? Sim. Quando veio esse grupo, porque se ele também disser, olha, eu não quero o voto dessa gente, ele já perde de saída 120 votos, 120 votos. Como é que o sujeito, presidente da República, vai governar, logo de saída, gente que poderia estar com ele, de repente está contra ele? Fica absolutamente impossível, não é? E convenhamos, quem está lá não chegou levado pelo presidente Bolsonaro ou levado por uma centelha divina. Foi levado pelo povo. Uhum. Se o povo acha que esse pessoal não serve, então que, ao votar, escolha outros. Esta é a solução. Você tem este Congresso, você tem que trabalhar com este Congresso. E não estou dizendo que eles não cumprem o papel. Acho Mas que a até, questão é o mecanismo também, né, presidente? Porque Perdão? a questão é o mecanismo que viabilizou essa aliança, porque não foi apenas por uma questão de opinião política. A gente sabe que houve distribuição de emendas, distribuição de cargos, distribuição de comandos de estatais que permitiram ao presidente Jair Bolsonaro trazer esse grupo para perto dele. Deixa eu te dizer, você sabe que no tocante às estatais não é possível colocar classe política, não. Pelo seguinte, porque quando eu fui presidente, eu fiz tramitar, aprovar na Câmara dos Deputados um projeto que já havia sido aprovado no Senado Federal, de iniciativa até do Tasso, do senador Tasso Gereissati, e do Anastasia, acho que os dois que trabalharam nesse tema. Mas ficou parado na Câmara, eu fiz aprovar, de modo a que aqueles que da classe política que nela estiveram nos 36 meses anteriores não podem ocupar cargos em estatais. E isso é que permitiu uma grande recuperação das estatais, porque foram mais técnicos para lá, não é? Primeiro ponto. O segundo ponto é que você tem que trazer gente para ocupar lugares no governo. Agora ele traz o Ciro Nogueira, né, que é do chamado Centrão, mas o Ciro tem muito trabalho, ele é muito jeitoso, muito aplicado nessa coisa, né? E ele é capaz de trazer gente para apoiar o governo. Se eu estou dizendo, na preliminar, que você só governa se você tiver o Congresso Nacional contigo, nada mais útil do que trazer parlamentares para participar do governo. Presidente, o senhor já disse aqui, respondendo a Clarissa, que o senhor não pretende ser candidato a presidente. Se eu entendi bem a sua primeira resposta, o senhor disse que está descartado ser candidato a presidente no ano que vem, é isso? Perdão, eu não entendi. Se eu entendi bem que o senhor respondeu para a Clarissa na sua primeira resposta, o senhor disse que não pensa em se candidatar novamente à presidência no ano que vem, né? Mas, obviamente, o senhor não vai abdicar da vida de fazer política, né? Como é que o senhor pode estar se envolvendo ou pode se envolver nas eleições, né? Na construção de candidatura, ou se o senhor pretende apoiar o Bolsonaro, ou se o senhor pretende apoiar o Lula, ou se o senhor vai seguir a determinação do MDB, se o senhor vai, de alguma maneira, participar mais ativamente da vida do MDB? Queria saber qual a sua visão da cena da eleição presidencial brasileira. Bom, em primeiro lugar, né, Bom Bibi, essa história de eu ser candidato não está no meu horizonte. Eu digo com muita franqueza isso, eu não penso nisso. Em segundo lugar, é claro que ao longo do tempo eu vou ser procurado, como fui procurado algumas vezes. E não é sem razão que eu estou
neste programa, não é? Que é um programa importantíssimo e com pessoas da melhor suposição me entrevistando, não é? Mas eu não sei o que vai acontecer lá para frente. Eu acho muito cedo para qualquer decisão. E até, mesmo em relação ao MDB, quando me consultam, eu digo, olha, precisa tomar muito cuidado. Nós estamos antecipando demais o pleito eleitoral. Não é, digamos, razoável, porque este ano é o ano de combater a pandemia, que não terminou, e de recuperar a economia, tentar recuperar a economia. Não é ano para disputa eleitoral, não. Então, o que o senhor está dizendo é que é cedo, agora eu entendi melhor. Perdão? O que o senhor está dizendo, então, é que é cedo para discutir. O senhor não É cedo para discutir. Você pode me fazer essa pergunta em maio, junho do ano que vem. Parei, presidente. Tem várias perguntas aqui. Eu queria... Não se fala muito hoje de terceira via, presidente. Quer dizer, o país está polarizado. O senhor acha que essa polarização que nós estamos vivendo, ela é... Eu sei que é muito cedo, todas Sim. preliminares, mas é uma polarização que veio para ficar. Nós tivemos uma eleição polarizada em 2014, depois tivemos uma eleição polarizada em 2018, nós caminhamos para mais uma eleição polarizada ou o centro político, seja do PSDB, seja algum outro partido, alguma outra alternativa que hoje se discute, tem viabilidade? Por onde seria esse caminho, né, digamos assim, de conformação de uma terceira via? Eu acho que o caminho da chamada terceira via, ou coluna do meio, como quiserem chamar, não seria uma coisa útil. Não é para o candidato, não. Seria útil para o eleitorado. Porque como as coisas estão, para usar a expressão que todos usam, polarizadas, né? Você tem dois radicalismos, digamos assim, né? O eleitor tem direito de ter uma outra opção, em função do eleitorado, uma homenagem ao eleitorado. Não é improvável que, sem embargo de ter uma chamada terceira via, o povo opte por um dos lados polarizados. Muito bem, foi eleito, assume, cumpre o mandato. Agora, ele tem o direito de ter uma opção. Porque senão, a meu modo de ver, Fernando, vai haver muito voto em branco, sabe? Gente que não quer nenhum nem outro vai votar branco, né? Agora, eu já tive mais esperança numa unidade da chamada terceira via. Hoje eu começo a verificar que os candidatos que estão se apresentando, eles não abrirão mão. Significa isto que vai atomizar o voto na chamada terceira via ou coluna do meio. Veja lá, aquele candidato do Ceará não vai abrir mão da candidatura. Aqui no PSDB, quem for eleito, se o governador Dória for eleito, eu penso que ele não vai abrir mão da candidatura, né? Os outros partidos também, logo surge mais um. Então você já tem só aí na chamada terceira via 3 ou 4 candidatos, né? Eu volto a dizer, já fui mais esperançoso de que houvesse uma unidade verdadeira, né? Nesta terceira via. Mas estão aí ainda o Mandetta, o Eduardo Leite, né? E há outros tantos candidatos que eu não sei se estariam dispostos a abrir mão, não sei dizer isso. O que eu estou percebendo é que quem está se consolidando como candidato, ou pré-candidato, não abrirá mão para um nome só. Presidente, continuando neste assunto, eu também concordo inteiramente com o senhor de que não vejo condições para a escolha de um único nome, porque isso implica convencer os demais a desistir de seus projetos pessoais, não é? Tem uma aritmética meio frívola que diz assim, olha, Bolsonaro e Lula juntos dão 60%, 65%. Logo tem 35% que está procurando a terceira via, o que não é verdade. Como o senhor mesmo disse, o homem lá do Ceará não desistirá, nem os eleitores dele vão migrar para outro, né? Por isso que eu acho que a terceira via não vai aparecer no primeiro turno. Não é? E ela só será viável, na minha opinião, e é cedo para dizer isso, no enfraquecimento do presidente Bolsonaro. Ou existe a percepção de que ele não vai chegar no segundo turno, ou ele até desiste da candidatura, como ele já insinuou uma ou duas vezes. E nesse caso, aí sim eu acho que a terceira via começa a ser viável por uma escolha do eleitor. O eleitor migrará para aquele, na minha opinião, que melhor se comporta, melhor se conduz na campanha. Digamos um cenário, embora seja muito cedo para dizer, um cenário com uma terceira via nessas circunstâncias, contra o presidente Lula. Na sua opinião, haveria a chance de a terceira via ser a vencedora? Ser o quê? Desculpe. Ser a vencedora. Ah, sim, não, eu vejo essa chance. E vejo mais, até pela sua exposição muito adequada, né? Eu não sei, pode ser que o presidente Bolsonaro, num dado momento, decida não ser candidato, e daí ele bota os militantes dele, porque ele tem um grupo. Como vemos no passado, quem tinha militância para valer era o PT,
PSOL, não é? Hoje não, hoje tem militantes da outra área. Não acho descartável, não quero dizer que isso venha a acontecer, não acho descartável a ideia, e faço da sua exposição, que de repente o presidente Bolsonaro resolva não ser candidato e apoiar alguém, quer dizer, vou botar essa militância toda aí para apoiar um candidato. Isso é provável. Não sei se isso seria exatamente uma terceira via, mas não seria uma das vias que hoje se colocam, né? Pode ser que aconteça isso. E mais ainda, acho que também é fruto da sua fala, né? Eu acho que, como ainda é muito cedo, não é improvável, sabe como são essas coisas na política, né? Quando chegar em maio, junho, se esboce um sistema pelo qual, digo, olha aqui, fulano e tal é que deve ir para frente, e daí esse fulano sensibiliza com a sua posição, né? Sensibiliza o eleitorado e possa chegar à vitória. O que eu acho é que, por enquanto, está tudo muito indefinido. Particularmente, comento eu aqui a questão das pesquisas, né? Claro, não que a pesquisa esteja errada. Se a eleição fosse hoje, muito bem, a pesquisa é X e Y, assim se daria. Mas, meus caros, para imaginar que essa pesquisa vai se manter indene, íntegra, até o dia da eleição, eu tenho minhas dúvidas, né? Agora, presidente, se a gente leva em consideração o que o senhor comentou agora há pouco, que durante o seu governo o senhor aproveitou a sua baixa popularidade para tomar medidas impopulares que o senhor considerava necessárias. O presidente Jair Bolsonaro está com a popularidade bem baixa. Ainda assim, ele está deixando de lado a agenda de reformas e está avançando, por exemplo, na preparação aí desse Bolsa Família turbinado, que é um projeto que o governo, no fim das contas, sem dinheiro em caixa, estrangulado ali, inclusive, pelo teto de gastos, vai tirar do papel com um aumento de impostos. Que avaliação o senhor faz desse passo que o presidente Jair Bolsonaro deu de criar esse novo programa social com uma política que foi já muito criticada por integrantes do campo político dele em relação à política adotada pelo governo do PT? Eu acho o seguinte, Clarissa, que nós temos que partir de um conceito inaugural, né? Nós temos uma pobreza brutal no país, né? Aliás, gente abaixo da linha da pobreza. Então, todo e qualquer gesto governamental que vise, neste primeiro momento, a praticar convenhamos, uma política assistencialista, o Bolsa Família ou o Auxílio Brasil, que se chama agora, né? Isso. Ele é um programa assistencialista, que não pode perdurar a vida toda. Você tem que desenvolver o país de uma maneira que, num dado momento, não seja mais necessário o Bolsa Família. Hoje é fundamental, hoje é importante. Então, tudo que você puder aumentar em valores, porque, convenhamos, o valor atual do auxílio, né, é um valor pequeno, não é? Tendo em vista o que se gasta em supermercado, não é? Então, eu acho que se houver um aumento, muito bem. E até, convenhamos, eu acho que era preciso, veja bem, eu vou tocar num assunto que é importante, manter o teto de gastos, porque o teto de gastos, ele dá credibilidade fiscal, tanto interna como internacionalmente. Se você simplesmente furar o teto de gastos, irresponsavelmente, você faz uma descrença fiscal muito grande, não é? E olha, mais do que nunca, nós vamos precisar de credibilidade no exterior. O doutor Mailson não diria melhor do que eu, mas nós vamos precisar de investimentos estrangeiros aqui no Brasil, não para ser rentista, porque os juros hoje do Brasil são praticamente negativos. Se pegar a inflação, não é? Com os juros que se paga, o juro negativo. Então, o investimento que vier para cá vai instalar-se no Brasil para criar emprego. Nós vamos precisar disso. E daí, digo eu, nós precisamos de credibilidade fiscal. Agora, tem-se uma solução tranquila. Você sabe que na emenda constitucional do teto de gastos, você falou em medidas impopulares, né? É que há uma diferença, entre medidas populistas e medidas populares. O teto de gastos é uma medida popular, porque bota seriedade no nosso sistema. Se não houvesse teto de gastos, é que você pode produzir as medidas populistas, que você faz só para agradar determinados setores, não é? E veja bem, no teto de gastos, na emenda constitucional, tem um dispositivo que remete ao artigo 167, parágrafo 3º da Constituição Federal, que permite os chamados créditos extraordinários. Diz lá, no caso de comoção, no caso de calamidade pública, tanto que agora, no caso da doença, né, da pandemia, poder-se utilizar, como se utilizou, os créditos extraordinários em função desse dispositivo. A meu modo de ver, se colocasse, vamos tomar a coisa dos precatórios, né? Os precatórios, colocasse mais um trechinho lá na exceção, no caso de comoção interna, no caso de, de calamidade pública,
Ou no caso das dívidas dos estados com precatórios. Acrescentar-se uma coisinha, ele fica fora do teto, sem traumas. Porque eu volto a dizer, manter o teto de gastos é uma coisa fundamental para o país. Nesse e também caso atender dos essa gente precatórios, pobre. o senhor defende, por exemplo, que seja dada uma solução rápida, poderia ser via CNJ, por exemplo, Conselho Nacional de Justiça, que foi uma negociação que foi feita no Supremo, no judiciário com o governo, e acabou atrapalhada ali pelos discursos do presidente Jair Bolsonaro. O senhor acha que deveria ser dada uma solução para esse parcelamento dos precatórios? Eu acho que é preciso dar, sabe? Porque é interessante, o precatório deriva de um preceito constitucional que é protetor da propriedade, não é verdade? A propriedade é enaltecida no nosso sistema, assim como a iniciativa privada. Então, o que é o precatório? É o pagamento de uma coisa da propriedade, né? O poder público tomou a sua propriedade, pegou a sua propriedade em função que ela tem uma função social, em razão de uma função social, para abrir uma avenida, o que seja, né? Mas tem que pagar. Seria esquisitíssimo, por exemplo, eu ter uma propriedade, vender para você e você dizer, não vou pagar, ou vou pagar você daqui a 10 anos, ou vou adiando o pagamento. Então, como isto está previsto, eu acho que nós encontrarmos uma solução, nós estamos homenageando o próprio critério da propriedade estabelecido na Constituição. Aproveitando, presidente, esse é um assunto que está em voga hoje, se discute bastante, né? E me surpreende que uma equipe econômica que se diz liberal é capaz de propor emenda constitucional com o parcelamento do precatório. Como a gente sabe, o senhor conhece isso muito mais do que nós aqui, o precatório é um processo que leva anos, claro. 20 anos, 30 anos. Claro. Tem vários casos em que o autor da ação falece e são os herdeiros que concluem, né, o processo. Depois da vitória em que o judiciário reconhece o direito à indenização por uma desapropriação mal feita, vem o governo dizendo, você ganhou, mas eu agora só pago daqui a 10 anos. Eu acho isso simplesmente cruel, presidente. Eu não sei qual é a sua opinião. De pleno acordo com o senhor, sobre ser inconstitucional, pelos fundamentos que eu dei agora referentemente à propriedade, né? Eu acho que esta emenda, eu não sei se ela se compatibilizaria com a Constituição. Não, e melhor, presidente, até porque o Supremo já rejeitou 2 emendas iguais a esta. Por isso que eu acho, e tenho defendido isso publicamente, sem nenhum temor de crítica, Sim. que a solução nesse momento é realmente tirar o precatório. Como disse o Mansueto outro dia, se a gente soubesse como o precatório ia subir naquela época, nós tínhamos tirado isso do teto. Porque uma coisa interessante, Claro. o meteoro subiu, não foi por causa do... Desculpa, o precatório subiu, não foi por causa do meteoro. O protocolo subiu por uma razão muito importante e benéfica, a eficiência do judiciário, que é uma conjugação, em primeiro lugar, do cenário do plenário virtual, da digitalização dos processos. O Poder Judiciário é hoje o poder que mais digitalizou. É verdade. E, finalmente, do novo Código de Processo Civil. Por exemplo, o ano passado, o Supremo julgou questões tributárias de interesse do governo mais do que nos 12 anos precedentes. Portanto, aconteceu uma coisa nova, positiva, vai reduzir o custo do judiciário. E nada mais razoável que, nesse momento, isso ficou imprevisível, né? E acho que os mercados financeiros vão aceitar isso, como aceitaram no caso da pandemia, dentro da linha que o senhor defendeu há pouco. Ou seja, tira isso do teto, claro, pacifica e a coisa vai andar. Claro, porque isso o senhor disse bem, essas questões é que tumultuam muitas vezes as instituições. Elas são, às vezes, doutor Maius, penso eu, de solução fácil, solução legislativa fácil, singela, não é? E as pessoas compreenderiam, porque com estas medidas, essa emenda constitucional, por exemplo, vai criando uma resistência muito grande naqueles que esperaram 20, 30 anos, às vezes, para receber o valor da sua propriedade. Por isso que eu dou como exemplo singelo, mas muito ilustrativo, penso eu, se eu lhe vendesse uma propriedade e o senhor me dissesse, eu só vou pagar daqui a 30 anos, eu não estivesse de acordo, porque é claro que quem quer receber não está de acordo com isso, né? Seria estranhíssimo. Ora, por que o poder público pode fazer isso e ficar adiando? Porque o sistema é esse, você, em função social, você desapropria. Muito bem, daí tem um processo, dura anos, como o senhor disse, num dado momento há a consolidação do débito. E daí ficam adiando uma emenda constitucional, outra emenda constitucional, um retardamento. Eu acho impróprio. Desculpa insistir, só um ponto mais, presidente. É que o devedor do precatório é o Tesouro Nacional,
que é o mesmo devedor da dívida pública. Sim. O que é que o governo está criando o risco do parcelamento? Daqui a algum tempo, o credor que comprou uma ANTN, um título do Tesouro, um investidor estrangeiro, ele começa a pensar, ele não cumpre esse contrato, ele viola esse direito de propriedade, daqui a pouco vai chegar em cima de mim. E tudo isso pode criar problema para a imagem e para o crédito do governo aqui e lá fora. Claro, cria insegurança, né? Cria insegurança, exatamente em função desse exemplo que o senhor está dando. Posso fazer? Presidente, a gente está chegando perto do nosso tempo. Eu vou fazer um último giro aqui com os meus colegas e agora começando pelo Schiller ali na ponta. Bom, tem muita pergunta aí, né? Mas vamos lá. Além da impopularidade, não é, presidente? O senhor anda revertendo agora, né, esse tema, mas eu acho que uma das razões que levou o senhor a fazer um ciclo de reformas, como o doutor Maílson comentou, foi o fato de não tinha reeleição. Quer dizer, que o senhor não era um político, digamos assim, que tinha esse projeto, pelo menos não pautou o seu governo pelo projeto da reeleição. Não é? Isso traz um ensinamento, na minha visão, que eu acho que é pouco percebido no Brasil. Não é? O impacto que tem, nos 2 últimos anos, no mandato curto, o presidente da República pensar na reeleição. E, a partir dali, a sedução populista, os incentivos, digamos assim, populistas são muito grandes. Seria o caso de rever o Instituto da Reeleição no Brasil, dadas as características do sistema político brasileiro, não é? E que outras reformas institucionais o senhor vê como sendo urgentes para o país? Recentemente, o Congresso aprovou agora o fim da vedação às coligações nas eleições proporcionais, que era tido como um avanço importante. Né? Então, parece que nós estamos andando um pouco para trás. Né? Então, esse tema da reeleição e, eventualmente, outra mudança institucional que o senhor preconizaria? Olha, eu estou de pleníssimo acordo com você, viu, Fernando? Eu acho que a reeleição, nós podemos aumentar o prazo do mandato presidencial, 5 ou 6 anos, mas sem reeleição. Porque, convenhamos, nos dias atuais, alguém é eleito em qualquer esfera de governo e logo se prepara para a reeleição. Até não preparar-se para a reeleição, o enfraquece. É uma coisa curiosa, um fenômeno curioso, político, psicológico, talvez, né? Que o sujeito fica enfraquecido porque não é candidato à reeleição. Mas quando ele é candidato à reeleição, ele não quer mexer em certas questões que podem torná-lo eleitoralmente impopular. Então, pleno acordo contigo, né? E acho que é preciso avançar mais nas reformas de natureza política. É claro que não quero dizer o exagero, mas ao ponto que me parece fundamental, que é mudar radicalmente o sistema de governo. Eu já nem discuto, nós estivemos juntos algumas vezes, né? Eu nem discuto mais se deve ser o tipo A, o tipo B. Eu acho que se não mudar o sistema de governo, nós vamos continuar com o presidencialismo capenga e, volto a dizer, esfarrapado. Presidente, se a gente estivesse junto anos atrás e dissesse, olha, um dia estaremos conversando e não vamos citar a expressão Lava Jato, ninguém acreditaria. Por isso eu faço questão de trazer esse termo. Queria uma releitura do senhor sobre o que foi a Lava Jato. O senhor já foi absolvido num dos processos agora, o Lula? Vários. Vários, né? A gente não consegue nem contar mais. O Lula, vários também. Como é que o senhor vê, assim, o que aconteceu? O que foi? Veja bem, Lava Jato é uma expressão jornalística, né? Não tem nada de jurídico. A expressão jurídica é combate à improbidade e à corrupção. E até de vez em quando, viu, Bombig, eu vejo as pessoas dizendo agora não vai mais haver combate à corrupção porque acabou a Lava Jato. É um desserviço que se presta ao país, porque isso não é desejo de uma pessoa física ou de outra pessoa física. Essa é uma determinação constitucional. A probidade é uma determinação constitucional. Se há improbidade ou corrupção, tem que ser combatida, seja quem esteja à frente digamos, dos órgãos de combate à corrupção. Então, eu acho que ela prestou um serviço, não tenho dúvida, levantou o tema, né? As pessoas podem criticar, houve exagero aqui, acolá, mas prestou um serviço, sem dúvida alguma, mas não podemos, a partir daí, dizer, bom, agora não haverá mais combate à corrupção. Ela tem que continuar, porque a probidade, estou sendo repetitivo, a probidade é uma determinação constitucional. Acho que prestou serviço num dado momento. Mas, de alguma forma, o senhor estava respondendo a questão das reformas, o senhor acha que poderia ter avançado mais, não tivesse sido a denúncia? O senhor não acha que, de alguma forma, houve exageros? É isso assim? Eu não quero nem tocar numa coisa, porque parece uma coisa pessoalíssima, né? Eu não quero tocar nesse ponto, mas eu teria feito, com toda franqueza, vocês sabem, eu já comentei com você, no caso da reforma da Previdência, quando se deu a divulgação de
aquele rapaz que me gravou, né, no dia 17 de maio, nós tínhamos marcado para 2 semanas depois a votação da Previdência com 326 votos garantidos. E foi uma das razões pelas quais soltou-se aquele vídeo, hoje desmoralizado judicialmente, tanto em primeiro grau como em segundo grau. Caiu inteiramente, aliás, caiu sem instrução processual, ao fundamento de que era tão pífia a denúncia que não havia razão para instruir o processo, não é? Então, veja o prejuízo que foi causado. Naquele período, Bombi, nós teríamos ganho 2 anos e meio com a aprovação da reforma da Previdência naquele período. E, sequencialmente, eu tinha preparado não era exatamente uma reforma tributária, mas era uma simplificação do sistema tributário, que acho que o que é possível fazer neste momento, e, de igual maneira, uma reformatação administrativa, porque não deu tempo. Daí tumultuou um pouco, não deu tempo para fazer. Ministro Mailson, sua pergunta. Presidente, eu não tenho uma última questão, eu tenho um registro. Não é? Na minha primeira pergunta, Vossa Excelência disse que uma reforma que eu gostaria de ter feito e não fez é da simplificação do sistema tributário. Isso reflete a sua exata percepção da grande barreira ao crescimento do país, de geração de renda, emprego, riqueza, que é o manicômio tributário em que se transformou o nosso sistema de formulação e cobrança de tributos. E lamentar, né, o segundo registro, que quando apareceu a melhor proposta de reforma tributária dos últimos 30 anos, que é a proposta feita sob a liderança do economista Bernard Api, e que o seu partido abraçou, e o deputado Baleia Rossi se tornou o autor da PEC 45, o governo não prestigiou essa reforma, não entendeu que a unanimidade dos estados em favor dessa reforma era demonstração de quanto ela era consensual e de apoio amplo na sociedade brasileira. Portanto, foi lamentável que o governo não tenha se associado ao Congresso, se articulado com o Congresso, para aqui e acolá resolver algo que ele considerasse que fosse inconveniente para a União. E o país jogou fora, pelo menos nesse mandato agora, a grande chance de uma enorme simplificação do sistema tributário, particularmente na tributação do consumo. E essa é o registro que eu gostaria de fazer de sua capacidade de percepção desse grande problema do país. Meus parabéns. Ter o seu apoio nessa tese me enaltece. Não, o senhor sabe quando eu viajava aí para fora, doutor Mailson, eu ouvia dos empresários, investidores, né, que eles tinham preocupação com a burocracia tributária no país e com a questão trabalhista, não é? Era um conflito empregado-empregador, os assustava muito. A reforma trabalhista nós conseguimos fazer, fizemos mediante diálogo. Vocês percebem que não houve uma greve por causa de nada, absolutamente nada. Como de resto, se me permite relembrar, vocês se lembram que havia muito tal do Abril Vermelho, né? Abril Vermelho, o MST invadia terras. Em 17 e 18 não houve, sabe por quê? Porque eu distribuí 283 mil títulos de regularização fundiária, que antes não se distribuíam, porque precisava ter o controle desse pessoal. Agora, quando se quis fazer invasão, o sujeito que é dono do seu pedaço dizia, eu não quero mais saber disso. E foi isso que deu muita tranquilidade naquele período. Mas eu volto a dizer que eu folgo em ouvi-lo dizer isso, porque realmente a simplificação tributária me parece o mais útil no presente momento. Presidente Temer, eu queria agradecer muito a sua presença aqui conosco, queria agradecer também todos os meus colegas aqui que acompanharam essa entrevista e agradecer a todo mundo que acompanhou essa transmissão. A gente volta sempre às segundas-feiras, às 18 horas, em todos os canais digitais da Revista Veja. Conto com vocês lá.